Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje estarei te disponibilizando totalmente grátis a lógica de programação do robô fechamento de gap. Se você quer aprender a programar ou pegar o código-fonte totalmente grátis, fique até o final do vídeo. Valeu! Então, rapaziada, o que a gente vai estar programando aqui? Tá? É a estratégia clássica de gap de abertura. O que seria isso? Quando o fechamento do mercado, então, por exemplo, o mercado fechou aqui no dia anterior aqui, né? Basicamente aqui. E a abertura do dia seguinte, ela tem uma distância que a gente considera relevante, então a gente acredita que o mercado vai vir fazer esse fechamento aqui, né? E aí a gente vai estar programando essa lógica. E como que vai funcionar essa lógica aí? Ele vai identificar essa distância que o trader vai parametrizar nos inputs, o que é uma distância relevante em pontos para você, e a partir do momento que ele identificar essa distância aqui, ele vai monitorar o primeiro rompimento de mínima que tiver. No caso aqui, no gap de alta, tá? No gap de baixa, será a lógica contrária, tá? Mas vamos falar só de alta por enquanto. Então, na hora que ele identificar que ele vai identificar o primeiro candle, teve algum rompimento? Não, não teve. Segundo candle, fez algum rompimento? Não fez. Terceiro candle, ó, rompeu essa mínima aqui, certo? Então, a partir do momento que rompeu essa mínima, o que ele vai fazer? Ele vai entrar a mercado aqui vendido, vai colocar seu stop aqui, e de acordo com o tamanho do stop, ele vai multiplicar o gain. Tá? Isso aqui é clássico nas nossas aulas, para facilitar o entendimento de vocês, a gente sempre trabalha desse jeito. Então, a gente coloca no gain sempre um fator de multiplicação. Então, por exemplo, se aqui foi um risco de 800 pontos, ele vai colocar o gain daqui para baixo, buscando 1.600 pontos. Tá? Então, basicamente, seria isso. Bora para a programação de enrolação. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente coloca aqui é a inserção do include, tá? Da nossa classe de negociação, para facilitar o entendimento. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like e gostaria de dizer que aqui a gente ensina a programar de uma maneira completamente simplificada, tá? Ela é simplificada, mas ela é funcional. Se você jogar inteligência artificial, você vai ver a complexidade que ele vai fazer a lógica para você e se você é um iniciante, você não vai entender nada. Aqui eu te ensino de maneira simples e prática, beleza? Então, se você for ver em outros vídeos, você vai entender a explicação aqui do Include. Eu não faço mais porque, pô, já tem vários robôs aí que eu estou disponibilizando totalmente grátis. Então, a gente já pula essa etapa. Agora a gente vai para os inputs. Os nossos inputs é bem clássico também, tá? Para facilitar o entendimento e a compreensão aí e a evolução de vocês ao longo do vídeo, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui? O primeiro input que a gente vai colocar é do gap de abertura, tá? Então, eu vou colocar aqui 500 pontos, é um gap legal que eu tenho interesse de entrar na operação, tá? O segundo seria o fator de gain, tá? Então, vou colocar fat gain aqui, de forma abreviada. Então, seria o nosso fator de gain. E o outro input seria a quantidade de contratos que a gente vai entrar na operação, tá? Ele é um inteiro. Não, vou colocar como double. Vou colocar double aqui. Pode ser inteiro também, tanto faz. Whatever. Tá? E aí a gente vai colocar uma variável global, porque a gente só quer realizar uma operação por dia. Tá? A gente coloca essa variável aqui para ela não ser zerada quando o robô estiver em funcionamento. Tá? Toda a nossa programação nós vamos fazer no nosso módulo OnTick, tá? Só voltando aí para quem é novo no canal, tá? A gente coloca essa informação de input para o robô entender que quando você abrir ele, você vai ter que colocar esses parâmetros de entrada para ele fazer a análise do requisito da lógica de entrada, tá? Isso daqui é uma determinação de variável, então toda vez que você informar uma variável no código, você tem que falar que tipo de variável é. Inteira, ela é com casas decimais, ou ela é booleana, etc. E tal, tá? Tem vídeo no canal falando disso aí também. Enfim, então aqui eu fiz os inputs e eu identifiquei aqui uma variável global para a gente obter informação e ela não ser zerada ou se perder quando o código estiver rodando, tá? Agora, como sempre, né, a nossa estrutura de programação a gente sempre faz da seguinte forma. Primeiro, a gente coloca aqui, ó, coloca aqui. Primeiro a gente busca as informações dos candles. Segundo, a gente faz a estrutura de cálculos, tá? E por último, a gente faz a lógica, estrutura, a lógica de entrada na operação. Então, a primeira coisa, a gente sempre no código tem que buscar as informações dos candles, a gente faz uma estrutura de cálculo e depois a gente busca, a gente monta a nossa lógica que fala assim, opa, aconteceu o padrão que a gente quer, robô, entra na operação. Beleza? Então anota isso aqui porque aí vai ficar mais fácil
de você programar. Tá? Lembrando que a MQL5 é da plataforma do MetaTrader e é uma das melhores plataformas para utilizar a automação. Tá? Ela é, sei lá, eu acho ela 300 mil vezes melhor do que uma plataforma nacional que a gente tem, tá? Por questão de velocidade de execução e tudo mais, além de tudo ser grátis para estar utilizando. Tá? A outra plataforma é mais legal para utilizar em opções e operações manual, mas agora para automação, eu acho que o MetaTrader não tem para ninguém. Beleza? Então por isso que eu gosto de utilizar. Então vamos buscar as informações dos candle. Então vamos lá. Primeira informação, vou fazer a declaração da variável, vamos buscar o fechamento anterior. Aí, close. Já eu trago a imagem aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Faço a recapitulação. Tá? A gente vai precisar da informação do dia anterior, que é do fechamento anterior, para a gente saber onde que fechou e a gente saber onde que abriu, para a gente saber se efetivamente teve um gap. Tá? A abertura hoje vai ser igual a opa. A gente vai colocar a informação do ativo que está aberto no gráfico atual, buscar a informação D1, que seria do diário, e 0, que é da movimentação do candle atual diário. Bacana. Agora a gente vai buscar a informação da máxima anterior, que aí já é para colocar o nosso stop, o nosso gain, tá? High. Então essa função aqui é sempre utilize porque é a mais fácil de buscar a informação nos candles, tá? E a gente vai colocar o período do gráfico que estiver aberto. Tá? Então a gente vai pegar a máxima do candle anterior e a gente vai buscar agora a informação da mínima do candle anterior, tá? Pessoal, essas informações aqui é preciosa, viu? Porque quando eu tive que aprender a programar em MQL5, eu tive que aprender com o livro, tá? Não tinha nenhuma informação no YouTube. Agora vocês têm a vantagem desses vídeos aqui, que é totalmente simplificado, vai te dar um alicerce para você começar a programar em MQL, porque é a melhor linguagem para se programar. Né? Melhor plataforma de automação, na minha opinião, tá, pessoal? Fechou. Agora a gente vai precisar das informações do preço atual do mercado, tá? Então, o preço ESC a gente utiliza para vender. A informação do preço BID a gente utiliza para comprar. Tá? Depois eu posso explicar isso mais lá na frente, mas isso aí é assunto para outro vídeo. O que eu sempre falo é não entendeu, copia, que conforme você vai desenvolvendo a habilidade de programar, isso vai ficando mais simples para você entender. Tá? Então, bacana, pessoal. O que temos aqui agora? Vou trazer para vocês a imagem aqui, para vocês entenderem melhor o que a gente está buscando, principalmente para quem está vendo o vídeo a primeira vez do canal, primeiro vídeo do canal. Essa informação que a gente está buscando aqui, de fechamento anterior, high close, symbol, D1 e 1, essa informação de fechamento aqui, desse candle aqui, bem aqui embaixo. Então, qual o valor que é? Qual o preço que ele está aqui? Então, essa informação que a gente está buscando. A abertura de hoje seria aqui, esse valor aqui, o primeiro candle do dia, onde que foi o valor de posicionamento do preço, tá? Agora, essa máxima anterior, por exemplo, aqui, digamos que esse candle acabou de abrir, então eu estou buscando essa informação. Se esse candle começou a abrir agora, abriu agora, eu vou buscar essa informação de máxima. Então, eu estou pegando sempre a máxima do candle anterior. Então, se o preço ele está trabalhando aqui agora nesse candle, então eu estou buscando a informação desse. Se ele começou a trabalhar aqui, eu estou buscando a informação de máxima desse, tá? E assim a mesma coisa para a questão da min. Tá? Agora o ESC é o preço atual, é o melhor preço de venda do mercado. E o BID é o melhor preço de compra do mercado. Tá? Então são essas informações que eu estou buscando agora. Agora o segundo passo, a gente vai estruturar as contas para a gente fazer o comparativo. Qual que é o valor do gap? Atendeu? Atendeu. Ele rompeu a mínima, que nem a gente falou aqui? Rompeu. Então a gente vai fazer uma estrutura de cálculo para confirmar isso daí, tá bom? Então, vamos lá. A primeira informação que a gente vai precisar é a quantidade efetivamente de pontos que teve o gap. Né? Então, a gente precisa fazer esse cálculo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor da abertura de hoje e vai subtrair do fechamento do dia anterior. Tá? Só que o que acontece? Esse valor aqui ele vai poder dar positivo ou dar negativo. Se ele der negativo, ele vai falar que, mesmo sendo 500 pontos, mas se for menos 500 pontos, ele vai falar que é menor. Então, não deu o requisito para atingir. Então, esse número a gente precisa transformar esse valor em absoluto. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar outra variável aqui, vamos lá, variável gap, para confirmar. E a gente vai colocar em forma de booleano, para ser se a resposta é sim ou não, tá? Se é verdadeiro ou não é verdadeiro. Então, a gente vai transformar a informação de cima, que calcula o valor do gap, em números absolutos. Tá? Então, vem aqui o gap em pontos, vai retirar o sinal dele, e a gente já vai fazer um comparativo aqui.
Esse valor, ele é maior do que o valor que eu estipulei aqui em cima? Eu quero só entrar em gaps acima de 500 pontos. Ele está acima de 500 pontos, então ele vai trazer esse valor para valor absoluto e vai fazer o comparativo, tá? Então essas duas informações que a gente precisa de cálculo para a gente depois agora fazer a nossa lógica de operação. E para quem não entendeu o que eu estou falando, eu vou trazer o gráfico aqui para te mostrar. Então, essa informação vai ajudar a gente no que? Se ela der positivo, significa que o gap ele é de alta. Se ele é de alta, a gente vai querer vender, tá? Porque a gente acredita que o preço vai vir e fazer esse fechamento aqui. Beleza? Agora, se por exemplo, aqui é meu dia anterior, e aí fecha aqui, o meu dia atual teve abertura aqui. Você concorda que se aqui for um valor de 100 mil pontos e a abertura foi no 99 mil, na hora que eu coloco aqui, ó, hoje, 99 mil, menos, que é o menos que está aqui, ó, o dia anterior, que é 100 mil, ele vai me dar um resultado de menos 1000 pontos. Então ele vai me dar um valor negativo. Se ele der um valor negativo, significa que é o quê? Um gap de baixa. Se é um gap de baixa, eu vou querer comprar. Então, quando der negativo, eu quero comprar, e quando der positivo, eu quero vender. Tá? Então, aqui a gente vai estar comparando para ver se essa informação é maior. Se o gap deu uma quantidade de pontos maior do que eu solicitei lá no input. E aí a segunda informação vai me falar, o gap ele é de alta ou o gap é de baixa? Então entendeu por que a gente estruturou essas duas fórmulas aqui? É exatamente para fazer a identificação e fazer a localização, para a gente saber se a gente vai atuar comprado ou vendido. Beleza? Valeu! Então, pessoal, agora a gente vai fazer a análise de todas as informações para saber se aconteceu o padrão que a gente precisa para entrar na operação ou não. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é: o gap é verdadeiro? Então, quando você escreve assim gap direto, ele já faz aqui a pergunta: é verdadeiro? Ou você pode colocar aqui: gap é igual a true. Tá? Se for verdadeiro, então beleza, aconteceu o gap. O gap, agora a gente vai fazer a identificação. O gap ele é de alta ou é de baixa? Então, se o gap for maior que zero, é um gap de alta. E aí a gente vai querer vender, tá? Como a gente quer vender, a gente utiliza a informação do bid, tá? E aí a gente vai fazer a verificação do que? O preço rompeu a mínima anterior? Então ele vai verificar aqui, ó. O bid é menor do que a mínima do candle anterior? Se for, beleza. Agora a próxima informação que eu sempre falo em todos os vídeos, né? Se ele já tiver numa operação, eu não quero que ele entre de novo numa operação. Então eu faço a verificação. Se tem alguma posição em aberto. Tá? Então, se a posição em aberto for igual a zero, ou seja, não tem posição em aberto, é mais um requisito para entrar na operação. E aí, a gente vai estar utilizando a questão que eu quero só fazer uma operação por dia. Tá? Então, essa variável global, eu vou colocar aqui. Ó. Operações por dia é menor do que 1? Se for, agora a gente vai desenhar todas as informações para quê? Para a gente fazer a negociação. Então, a primeira informação que a gente quer é o valor do stop. Né? E o valor do stop vai ser na máxima. No caso aqui, eu estou vendendo, então o stop vai ser na máxima anterior. Agora, a gente vai fazer o cálculo da quantidade de risco que a gente está correndo na operação. E como que a gente faz isso? A gente vai pegar o nosso stop e subtrair do nosso preço de entrada. Com isso, a gente vai ter a informação da quantidade de pontos que a gente está correndo de risco naquela operação. Já explico isso no gráfico para facilitar para vocês. Tá? A outra informação que a gente vai pegar é, já que a gente encontrou o nosso risco, qual que vai ser o nosso take profit, o nosso alvo em pontos? Né? Que ele vai ser nada mais do que o risco versus o nosso fat gain, que é o nosso fator de gain, tá? Que é a multiplicação do risco. Agora a gente tem que encontrar a posição do nosso take profit. Tá? Uma coisa é você encontrar a quantidade de pontos de gain que a gente vai buscar. Agora é a localização exata do preço que a gente vai buscar esse valor de take profit. Então é o nosso bid menos o nosso alvo em pontos. Beleza? Agora sim a gente consegue fazer a questão da entrada na operação. A lógica para você executar a entrada na operação.
A gente vai colocar a quantidade de contatos no ativo que tiver o gráfico aberto, entrada no mercado, então coloca 0, o nosso stop e o nosso take. Tá? E agora, depois que ele entra na operação, a gente vai atualizar a variável dizendo que a gente fez uma operação no dia. Então a gente coloca mais igual a 1. Beleza? Agora é só fazer o contrário para a lógica de venda, tá? E para não ter que explicar tudo de novo, eu vou fazer uma mágica aqui de Ctrl C, Ctrl V e pronto! O seu robô de fechamento de gap está completo. E eu te falo uma coisa, se você jogar isso aqui numa inteligência artificial, ele não vai te trazer de forma simplificada como eu te trago aqui. É simplificado, porém é funcional, principalmente para quem está aprendendo e quer aprender efetivamente a programar. Quem não quiser, só pega, copia e cola aí, boa sorte. Mas quem quiser, veja os vídeos, eu te ensino de uma forma que nem inteligência artificial vai te ensinar. Beleza? Então, em poucas linhas, a gente conseguiu desenvolver essa lógica. Agora vamos colocar aqui em compilar para ver se não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. Agora bora para o black test para ver se está condizente a nossa lógica e funcional. Beleza? Então, beleza, galera. Coloquei aqui um dia para a gente fazer o backtest e verificar se todos os critérios que a gente colocou e programou está sendo atendido, tá? Eu coloquei aqui nos inputs, sei lá, uma entrada hipotética de 500 pontos, fator de gain duas vezes o nosso risco e um contrato só, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui teve um gap de mais ou menos 4.000 pontos, tá? Então, ativou, porque eu coloquei só 500 pontos de entrada, então 4.000 é mais do que eu estava esperando, né? Ops, deixa eu baixar aqui um pouco. E agora vamos aguardar ele fazer um rompimento de mínimo. Ele identificou o gap nesse candle, aqui ele já está começando a monitorar se vai romper mínimo. Como esse candle aqui não rompeu a mínima, ele não vai entrar. Se esse romper essa mínima, ele vai entrar exatamente no rompimento, né? Lembrando que a entrada mercada pode ter spread, liquid e tudo mais. Perfeito. Operação realizada, tá? Então, como você pode ver aqui, ó, a entrada foi exatamente no rompimento da mínima, no caso aqui não teve spread, tá? A gente tem um stop aqui de 1.100 pontos, mais ou menos, né? Exatamente dá para ver por aqui. Com isso, a gente fez uma projeção de gain duas vezes o nosso risco. Então, teve um gain aqui, um take profit de 2.200. Se tiver spread, vai ter oscilação nesse valor, isso é óbvio. Tá? E nosso stop aqui, então, teoricamente, fez tudo certo a operação. Tá? Então, o robô ele já está funcional, a lógica está adequada. Agora, basta você fazer seus testes, suas análises, seus estudos aí e verificar se está de acordo com aquilo que você espera ou não. E se não tiver, faça a personalização porque você tem acesso ao código-fonte. Beleza? E se você não gosta de programar e precisa de um auxílio nisso, só chamar a gente pelo Telegram e faça seu orçamento, né? A gente tem bons planos e boas condições aí. Beleza? E se você quer participar do nosso grupo, lá tem todos os códigos, é só você baixar, copiar e colar, não precisa nem ficar perdendo tempo vendo vídeo. Beleza? Faça parte do nosso grupo de estudos lá, que lá tem todas as informações. E é totalmente grátis. Beleza, galera? Valeu, obrigado, fui!